os internautas também sintam-se à vontade para adorarmos esse Deus. Pedir nesse momento que o pastor Afrânio fizesse uma oração para darmos início. Senhor Deus, te glorificamos e exaltamos, Senhor, pela tua presença em meio aos louvores, a ministração, e agora, mediante a tua palavra que nos será ministrada pela serva de Deus Virna, já devidamente ungida para transmitir aquilo que o Deus vivo já colocou em seu coração, e agora nós como igreja nos prostramos, nos rendemos atenciosos e focados na tua palavra, para que nada nos possa atrapalhar da atenção devida e reverência à tua palavra. É o que te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja do Senhor. Não precisa abrir nesse momento, só vou começar a dar uma introduçãozinha, né, logicamente. Em Salmos 32:8, que fala assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas darei conselho. É muito bom estarmos aqui na presença do Senhor, porque nós temos aprendido na casa do Senhor, Deus tem nos ensinado em nossas decisões, Deus tem se feito grandiosamente presente em nossas vidas. É muito bom estarmos aqui em congregação, porque sabemos que o Senhor está presente nesse momento aqui para nos abençoar, para nos, cada dia mais, nos revestir da sua autoridade, do seu poder, do seu amor, da sua glória, da sua fé em nós, da fé que Ele tem para nós. É muito bom. E como o salmista fala aqui, te ensinarei. Nós homens não sabemos caminhar sozinhos. Nós devemos ser ensinados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor nos ensina a cada momento como nós devemos prosseguir, como devemos proceder em todos os nossos caminhos. E é maravilhoso ter esse Deus em nossos corações e poder saber que Ele habita nos nossos corações. Amém, igreja do Senhor? E é bom buscar o que Deus valoriza, o que Deus se importa. Este é o maior segredo para nós termos uma vida próspera na presença do Senhor. Não falo de uma prosperidade barata, falsa, que pregam por aí, não. Eu falo de uma prosperidade que gera crescimento espiritual na nossa vida, que gera cada dia mais tremor pela sua palavra. É nos arraigarmos cada dia mais na palavra do Senhor, porque essa é a vontade dEle. E que você possa cada dia mais dar valor ao que Deus tem para você. Dar valor ao que Deus quer para a sua vida. Porque o que Ele quer, nenhum mundo pode oferecer, nenhuma pessoa pode oferecer, nenhuma proposta pode oferecer. Por quê? Porque Deus é maior em tudo. Saiba cada dia mais aceitar e querer cada dia mais, e confiar no que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós queremos questionar o Senhor por tantas coisas que têm acontecido na nossa vida e esquecemos de confiar, de saber que Deus tem algo maravilhoso para nós. Descansarmos na sua palavra, na sua promessa. Essa é a vontade dEle. E que você cada dia mais, que eu possa cada dia mais confiar toda a minha vida, todo o meu ser, toda a minha confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, e não perdermos nunca o foco de adorarmos em espírito e em verdade. Quando eu estava fazendo essa pregação, o Senhor me deu assim, um sentimento tão lindo, e Ele falou bem assim: o que te motiva? O que te motiva a me servir? O que te motiva? E essa pergunta eu faço para a igreja. O que tem te motivado a servir o Senhor? Será que só são por causa das promessas que Ele tem prometido para a sua igreja? Será que é por causa de alguma bênção que você quer receber dEle? Não vamos ser hipócritas. Nós vamos sim receber bênçãos maravilhosas que o Senhor tem para nós, estando na palavra dEle. Mas nós devemos sim priorizar o que Ele é em nossa vida, o que Ele significa.
Porque antes de Ele ter, Ele é. Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores. E Ele tem transformado a cada dia a nossa vida, nosso ser. Tem alcançado a nossa família. Tem cada dia mais feito obras tremendas, que nem olho nu pode ver, mas um olho espiritual que vem da presença do Senhor em nossa vida, que tem cada dia mais modificado o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de sentir e de agir. Deus, Ele faz isso porque Ele é tremendo, porque Ele é poderoso. Amém? E como fala aqui na palavra do Senhor, em Salmos 19, de 8 em diante, fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Esse é o Deus que você serve. A lei de Deus é perfeita. A lei do Senhor, ela restaura a nossa alma. Ela tem sido contigo em todos os teus caminhos. Ela tem te fortalecido nos teus momentos mais difíceis. É a palavra do Senhor. Muitas dúvidas, nós como seres humanos, até como filhos do Senhor, nós vamos ter na nossa caminhada. Dúvidas de como proceder, de como caminhar, de como decidir, nós vamos ter. Nós somos falhos, nós somos limitados e precisamos desse Deus. Mas uma coisa que você não deve ter, que eu não devo ter, é dúvida de quem você serve. Porque o Senhor, Ele tem agido em nosso meio, Ele tem feito grandes coisas, e que nada e ninguém venha impedir a tua adoração, a tua prostração, o teu reconhecimento de quem você é filho, de quem te chamou. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Este é o Deus que cada dia mais tem te tirado das tuas dúvidas, cada dia mais tem te tirado do lamaçal, porque Deus nos tirou do lamaçal, do império das trevas, para que nós possamos reinar com Ele eternamente. Que nós possamos cada dia mais ter essa virtude do Senhor na nossa vida. Senhor, eu quero a Tua coragem, eu quero a Tua glória na minha vida, e que nada e ninguém venha me separar de Ti. Amém? Que você possa ser essa fonte a jorrar para a glória do Senhor, porque Deus quer fazer maravilhas na nossa vida, quer fazer maravilhas. Amém? Vamos abrir em Miqueias 6. Miqueias 6, versículo 8. Miqueias 6, versículo 8. Amém? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. É sobre esse texto que o Senhor colocou no meu coração para desenvolver nessa noite. Deus, Ele tem algo para a nossa vida. Ele tem, como eu coloquei aqui, Deus tem algo maravilhoso. E primeiramente, o primeiro tópico, Ele fala assim, que pratiques a justiça. Nós sabemos que a justiça é a palavra do Senhor. Tudo que Ele tem aqui procede do seu caráter, da sua vontade. E Ele quer que nós tenhamos uma vida próspera, uma vida cada dia mais obediente na sua palavra. E vamos só conseguir sermos obedientes a Ele se nos esvaziarmos cada dia mais,
se nos negarmos, se nos humilharmos, porque Deus ele tem feito maravilhas, Ele quer fazer. E como aqui fala, praticar a justiça. Como servos de Deus que têm pregado aqui e falam que nós não devemos ouvir somente, não devemos ser somente ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes da sua palavra, praticantes cada dia mais dos valores do Senhor na nossa vida, dos princípios do Senhor, da sabedoria que Ele tem nos dado, do conhecimento que Ele tem gerado em nossa vida. Como está essa busca nessa prática da palavra do Senhor? A prática, se você exercitar, ela gera reconhecimento, que vai gerando humilhação. E o processo de santificação vem, que vai gerando a mudança diária em nossa vida. A mudança diária em nossa vida, o processo de santificação, não é dado assim, no estalar, mas é um processo de amadurecimento todos os dias que nós passamos, que nós temos experiências profundas com o Senhor e que Ele vai te dando cada dia mais para você avançar na presença dEle. Amém? Amar a misericórdia. Eu creio que todos aqui, em nome de Jesus, alcançaram a graça do Senhor, foram perdoados pelo Senhor e alcançaram a misericórdia. Todos nós aqui. Mas nós não merecemos essa misericórdia, nós não merecemos esse perdão e essa graça. Deus se doou gratuitamente para que hoje nós possamos o adorar em espírito e em verdade, declarar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bendito na nossa vida, o quanto Ele tem livre acesso. Ele quer que nós tenhamos cada dia mais para Ele, quer que nós hajamos sem reservas, porque Ele tem e Ele quer fazer morada na nossa vida, no nosso coração. Amém? Como Deus, Ele nos amou ainda sendo pecadores. Deus, Ele quer que nós exercitemos isso na presença do Senhor. Amemos a misericórdia que vem da palavra. Ontem o pastor pregava aqui e ele falava assim, o Senhor, Ele não tem pena. E realmente Deus não tem pena. Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia. Como Ele teve misericórdia, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele trouxe os miseráveis, que éramos nós, para o seu coração. Né? Que lindo esse Deus que nos alcançou. Ele sendo Deus, Ele poderia muito bem, eu não quero, não vou morrer e pronto. Mas, já pensou se Deus fizesse isso? Ele poderia. Mas Ele não se ensoberbeceu como Deus, como diz a palavra do Senhor. Ele não pensou assim, olha, o povo me rejeitou, o povo me desprezou, que morram, que permaneçam no inferno. Não. Mas Ele veio para reconciliar a tua vida com Ele, a nossa vida para com Ele. Ele é um Deus misericordioso. Ele quis te alcançar. Ele quis te alcançar para que a intimidade dEle, para que a aliança dEle fosse desenvolvida em ti. Mesmo você, mesmo nós o rejeitando lá no passado, mas Ele quis ter essa reconciliação conosco. E esse exemplo de Cristo que nós possamos ter a cada dia, de nos esvaziar, de nos cada dia mais amar uns aos outros, amar os que estão lá do lado de fora também, e mostrar misericórdia, mostrar o amor do Senhor. Aqui em Efésios 2:5 em diante, ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente
até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que nós possamos nos esvaziar como Deus se esvaziou, sendo Deus. Veio para ser reconhecido como figura humana, como servo. Como servo, ele veio ser servo, igreja. Ele veio ser servo. E da mesma forma que ele deu exemplo, que nós possamos cada dia mais ser servos uns dos outros, amar uns aos outros, amar a misericórdia que vem de Deus, a justiça que vem de Deus, proceder com seu irmão, como diz a palavra do Senhor, não em bajulação, como foi pregado ontem, não, mas falando a verdade, falando em justiça sob a palavra do Senhor, porque Deus, Ele quer que nós sejamos obedientes em tudo. Como ele foi até a morte, e morte de cruz, nós devemos ser também, tomar o exemplo de Cristo e tomar esse exemplo para que nós possamos ser encontrados irrepreensíveis diante dele. Amém? Andar humildemente com Deus. O Senhor fala que os humildes, deles é o reino dos céus. Né? Tem lá em Isaías 57:15, fala assim: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o que tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus, Ele habita nos nossos corações. Isso aqui, só é para nos congregarmos, mas Ele não habita nesse templo, fisicamente falando. Ele habita nos nossos corações. Ele se faz presente aqui porque nós estamos aqui para glorificar o nome dEle. E Ele quer cada dia mais que nós andemos. Olha só, andar é um hábito que você exerce, que você exercita e desenvolve. A humildade, como toda característica do caráter de Deus, ou fruto, ela não é dada num passe de mágica. O Senhor, Ele vai te provar. O Senhor, Ele vai colocar situações para que você exercite a humildade, exercite a glória que vem dEle, a justiça que vem dEle, a palavra que vem dEle, porque Ele quer te fazer crescer na sua presença. Que nós possamos cada dia mais ter essa prática diária de alcançar a humildade diante de Deus. E humildade é reconhecimento de você mesmo, primeiramente. De suas fraquezas, de suas falhas, de seus erros, de suas atitudes. E o reconhecimento, mais ainda, de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui. Estou assim, assim, assim. E colocar a autoridade do Senhor na sua vida, para que Deus venha fazer o que Ele quer para você, o que Ele quer em você. A humildade de cada dia mais reconhecer os seus erros, as suas falhas e limitações, mas a humildade mais ainda de fazer valer verdadeiramente a palavra do Senhor na sua vida. A palavra olha, a palavra de Deus fala assim: desenvolvei a salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. É um desenvolvimento, é você buscando, é você caindo, é você falhando, errando, mas buscando cada dia mais a palavra do Senhor, não tendo prazer em cair, não tendo prazer no pecado, mas cada dia mais olhando para o Senhor, porque Ele honrará a tua atitude de fé, Ele honrará a tua santidade, a tua intimidade, a tua busca e a tua entrega. Amém? Eu gostaria de ler alguns versículos, um versículo que fala também sobre o procedimento
e a fidelidade para com Deus. Hoje é um culto para os jovens, né, mocidade. Não é Jucade, mas é um culto da mocidade. Mas eu gostaria de ler 1 Timóteo 4,12. 1 Timóteo 4,12. Que fala assim: essa palavra que você tome para a sua vida, não só os jovens, mas toda a igreja, porque eu sei que o Senhor, Ele habita nos nossos corações, e Ele habita nos jovens, nos senhores, nas senhoras, nas crianças, e Ele quer fazer um povo cada dia mais forte na presença dEle. Amém? Nós sabemos que Timóteo, ele foi chamado para a obra muito cedo, né? Com 17, 18 anos, ele foi chamado para a obra. E lá ele fala assim, Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis. O que é tornar padrão dos fiéis? O Senhor fala que nós devemos ser obedientes à sua palavra. Devemos ser sal e luz. Devemos fazer a diferença neste mundo que caminha cada dia mais para o inferno. Mas existe um povo que ora, existe um povo que se humilha, existe um povo que cada dia mais vigia para buscar a santidade de Deus, para conservar a pureza do Senhor na sua vida. Amém? E aqui ele fala assim, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Em outra versão fala assim, torna-te padrão dos fiéis no falar e no viver, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Palavra. Né? O que tem saído dos nossos lábios? O que tem saído dos nossos lábios? Será que o nosso falar tem sido coerente com o nosso proceder? É isso que ele fala aqui. Torna-te fiéis, torna-te padrão dos fiéis na palavra, não só na palavra. Isso aqui é um conjunto. Ele fala só na palavra, no procedimento e vai discorrendo. Ele começa na palavra. Primeiramente, a palavra, a pessoa ouve, mas ela vai ver se você é fiel, se você é um servo imitador de Cristo, é no seu procedimento. Será que nossas palavras têm sido coerentes com o nosso procedimento, que o nosso procedimento tem sido coerente com as palavras que nós temos ministrado, que nós temos falado, que nós temos dirigido ao nosso irmão, com a nossa liderança, com pessoas do lado de fora, com o nosso testemunho? Amém? Ele fala assim, que a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, amém, comerá dos seus frutos. É isso. O que está saindo dos nossos lábios? Quais são as palavras? Lá o salmista fala bem assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Essas são as palavras que devem sair. Palavras de gratidão, palavras de reconhecimento e palavras, cada dia mais, que o Senhor coloque no seu coração para ministrar, sim, porque Ele fala que Ele quer usar o seu povo para a glória dEle. E procedimento, como eu falei ainda há pouco, agir conforme o que você fala. Né? Muitas vezes, o crente não vigia. E eu não falo de falhas, porque todos nós falhamos, erramos, mas eu falo de ser costumeiramente. Né? O Senhor fala que nós devemos ser constantes na presença do Senhor. Ser cada dia mais sermos imitadores da palavra do Senhor. Amém? Que nós precisamos fazer essa diferença. Não. A Malena é diferente. O Luciano é diferente. A Rosângela Lira é diferente. A Andreane é diferente. Todos os irmãos. Por quê? Porque veem a palavra do Senhor habitando na sua vida. Amém? E no amor. O amor, ele deve ser não fingido. Diz a palavra do Senhor.
quem é o amor? É Deus. Deus, ele não tem amor, ele é o amor. E será que nós temos vivido esse amor na nossa vida? O amor ágape. O amor. O amor que tudo suporta. Amém? Aqui fala em 1 Coríntios 13, 4, de 8 até 8, fala assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se vangloria. Saiba, igreja, que tudo que Deus dá para você não é seu. O ministério que Deus te dá não é teu. Que a família que Deus te deu não é tua. A família que Deus te deu é do Senhor. Consagre cada dia mais o seu lar para a glória de Deus. Saiba que o ministério que Deus te dá, não é porque você está aqui em cima, não é porque eu estou aqui em cima, que eu me torno intocável. Não. A palavra de Deus fala que nós temos que vigiar e orar sem cessar. Porque o diabo está ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele quer cada dia mais que nós vigiemos na sua palavra. Amém? Ele não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E que esse amor de Deus, que nós possamos viver cada dia mais, de uns para com os outros, vivendo, suportando, amando, ajudando. Amém? Foi pregado linda na campanha. Perdão, igreja. Foi pregado lindamente na campanha sobre o amor que nós devemos ter um para com os outros. E que esse amor, ele venha reinar nos nossos corações. Ele venha ter cada dia mais frutos para a glória de Deus. Porque o Senhor, Ele quer operar. Ele quer operar onde nós damos liberdade. Né? E que essa liberdade não venha ter reservas, mas venha cada dia mais adorá-lo em espírito e em verdade. A fé. O Senhor fala aqui em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a certeza de coisas que se esperam, diz a palavra do Senhor, e a convicção de fatos que se não veem, e que você possa cada dia mais guardar a tua fé. Guardar o que você tem de mais precioso na sua vida, que é a palavra do Senhor, que é a presença do Senhor. E crer que tudo que Ele vai fazer, tudo que Ele tem para você, Ele vai fazer. Ele não é Deus que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus, Ele vai fazer porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. E Ele quer cada dia mais um povo compromissado, comprometido com a sua palavra. Ele é Deus fiel, Ele quer que você cada dia mais guarde a sua fé. Como Paulo falou, combati o bom combate, guardei a fé. É essa fé que o Senhor quer que nós guardemos, que nós pratiquemos cada dia mais, de saber que o céu nos espera, que o céu, cada dia mais, que o Senhor tem nos ajudado para vermos a glória de Deus, para cada dia mais nos unirmos, para adorar o Senhor face a face. E se nós podemos só fazer isso se nós guardarmos a nossa fé, se nós vigiarmos, se nós prosseguirmos na palavra. Amém? E a pureza. O Senhor fala que não foi para a impureza que Deus nos chamou, mas foi para a santificação. Como filhos obedientes, diz 1 Pedro 1,14. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo.
sabemos que santidade não é que você nunca vai errar, que você é um santarrão, que você é o intocável, como eu disse ainda há pouco, não. É o separado. É que cada dia mais tem prazer de buscar a presença do Senhor. É você reconhecer cada dia mais que você tem o Espírito Santo de Deus, que você tem a glória de Deus na sua vida, e você precisa cada dia mais caminhar de glória em glória, de fé em fé, separando sempre o precioso do vil, porque Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Amém? E o Senhor colocou algo no meu coração sobre falar mais para os solteiros, né? Namorados e noivos. O Senhor fala assim, que nessa matéria, ninguém ofenda ou defraude o seu irmão. Amém? Isso é uma coisa muito séria, porque a palavra de Deus fala que nós temos que andar em santidade. O que é defraudação? Né? O que é defraudação? É você criar expectativa no outro que você não vai poder suprir. Isso é uma defraudação. E que nós possamos vigiar cada dia mais, porque isso Deus fala que é muito sério, porque isso dele vem a vingança, diz a palavra do Senhor. Ele é o vingador. Que você, jovem do Senhor, que você, namorado, noivo, solteiro do Senhor, também me inclui como solteiro, amém? Solteira. O Senhor ele quer nos chamar cada dia mais para a pureza que vem dele. Preserve o seu namoro, preserve o seu noivado em santidade, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem feito, Ele quer fazer maravilhas, e Ele quer que cada dia você seja obediente à sua palavra. O Senhor fala assim, que Ele tem o chamado para ser reparador de brechas e restaurador de veredas. É para isso que Deus te chamou, para você ser reparador de brechas e restaurador de veredas. Que você possa cada dia mais preservar a palavra do Senhor, santa, a palavra do Senhor, purificando a sua vida, o seu coração, a sua vida para a glória do Senhor, porque Ele quer fazer algo tremendo. E se você hoje está namorando, está noivando, você tem um casamento à vista. E o Senhor, Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida. Então, preserve a santidade no seu coração, preserve a santidade na sua vida, porque Deus, Ele é maravilhoso e Ele quer te fazer um casamento próspero. Que você tenha sabedoria no Senhor, cada dia mais, de saber guardar tudo o que você tem para a glória do Senhor. No momento certo, o Senhor, Ele dará o que você vai desfrutar com o seu esposo, com a sua esposa. Mas, enquanto isso, busque o Senhor, busque santidade, glorifique o nome do Senhor, porque Ele é tremendo. Amém, igreja? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu pediria, em nome de Jesus, que os irmãos já pudessem chegar do louvor. Vamos fazer uma oração, amém? Glorificado, Pai, e exaltado seja o Teu nome, porque grandes coisas, Pai, Tu fizeste, Pai, grandes coisas Tu farás, Senhor. Tu és tremendo, Tu és poderoso, e nós queremos cada dia mais, Pai, Te servir em espírito e em verdade, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Habita, Pai, faz morada no nosso coração. Damos liberdade, Senhor, para Tu agires, Senhor, porque Tu és, Pai, e sempre serás o nosso Senhor, Pai, nosso Senhor amado, que cuida, que zela pela nossa vida, Pai. No nome de Jesus, amém, Senhor.